Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo da obra Renascer da Esperança, de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcio, tá? Iniciando hoje, essa daqui é a parte 7, né? A gente vai começar o estudo no capítulo 25 e vamos ver até onde a gente vai hoje. Antes de a gente começar o estudo aqui, os recadinhos de todo o vídeo, né, gente? Assistir esse vídeo não invalida de forma alguma a leitura original da obra, tá bom? Se você quiser entender um pouquinho mais por que esse aviso, vai no meu canal. Qualquer livro que tu for estudar, que tiver parte 1 lá, no iniciozinho da parte 1 de qualquer livro, eu explico com mais detalhes por que este aviso, tá bom? Também já fica o convite para você. Se você pesquisar no canal, vai ter playlists organizadas certo, bem certinho, né? Por isso que é organizado, porque tá certinho. Os livros, tá? Por autor. Então, quero estudar livros do Osmar Barbosa, tem uma playlist do Osmar Barbosa. Quero livros de Jean Valjean, tem uma playlist de Jean Valjean. E aí, conforme a gente está estudando as obras, esses playlists estão sendo encorpadas. E o último aviso, que é muito importante para mim, se você puder, por favor, curta, compartilha, se inscreve. Se tiver a opção de hypar o vídeo, hypa o vídeo, porque dessa forma o YouTube entende que o vídeo é relevante, que o canal é relevante e ele espalha para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, gente. No vídeo passado a gente viu a evolução espiritual de Emily lá no Centro Espírita, mesmo com dúvidas ela continua fazendo trabalho. A gente viu também essa trama da igreja orientada, instruída pelos trevosos, de desviar os livros, e vimos a questão da trama das trevas também na família ali, né, de Dona Isabel, de tirar Cíntia de casa, né, mandar lá para um convento. Capítulo 25. O Ricardo vai sentir saudade da esposa e vai mexer nas coisas antigas dela, que tá num baú lá, e ele vai chorar ao mexer no baú de roupas. E depois ele vai dormir com todo aquele sentimento. E aí ele lembra que foi forçado a buscar ajuda médica para a esposa louca por pressão familiar, o que só piorou o caso dela. Pela família, ela já iria direto para o hospício, frente à vergonha de ter alguém na família com doença mental. Então, ele vai sentir saudade, ele ama a esposa, entende? E aí ele vai mexer nas coisas ali, vai se emocionar, vai dormir. Quando dormir, o livro não vai falar, né, mas com certeza ele está conversando com o espírito da luz lá, que vai relembrar nele, aí quando ele acordar ele vai lembrar que quando Emily foi chamado ali, porque começou a ficar louco e tal, ele sofreu pressão da família. Porque pela família, mas se fosse pela Dona Isabel, quando deu o primeiro surto ali, hospício direto. Entende? Quando deu o negócio da festa ali, lembra que ela teve né, uma subjugação ali, né? Uma incorporação ali na festa. É dali direto pro hospício, acabou. Mas aí ele, por amar a esposa, tudo, ele fez o máximo de força contrária para dizer, não, peraí, vamos tentar tratá-la antes disso, né? E aí, ele não sabe disso, mas ele pensa assim, pô, mas aí quando eu mandei ela tratar, ela só piorou. A gente aqui que está tendo acesso a informações que nesse momento ele não sabe, a gente sabe porque ela piorou, né? Porque ela começou a ser assediada pelo psiquiatra, entende? Eu esqueci o nome agora do médico lá, entende? Ela estava sendo assediada por ele. Então é óbvio que ela ia piorar, né? Ela tá com medo, toda aquela situação, tem 4 espíritos obsessores vingadores em cima dela, que ela não sabia ainda, mas é isso que fazia, canalizavam, canalizavam não, eles incorporavam nela, entende? Inconscientemente, então ela não sabia o que aconteceu, eu tô aqui, apaguei, acordei, meu Deus, o que aconteceu? Que merda que eu fiz? O que aconteceu? Entende? Tudo isso ainda o medo de ficar longe da filha, o medo de ficar longe do marido, entende? E ainda tendo um psiquiatra que estava querendo abusar dela, então olha que loucura, né? Então, mas aí ele vai acordar com isso ali, por quê? Porque isso vai ficar gravado na mente física dele, né? Para que lá na frente aquele conhecimento seja útil para um propósito de Deus, né? Capítulo 26. Vai chegar a notícia em Emily que Lucrécio e Jairo foram presos. Emily se desespera, bem. Aí Sara vai confortar ela e vai dizer que se ela se entregar para a polícia,
Não vai resolver. E tem de confiar na providência divina. Né? Então, como a gente viu no vídeo passado, ela pensa, pô, mas tô com saudade do Lucrécio, tudo, eu vou lá. Agora ela soube, pô, os dois foram presos. Ela disse, cara, mas eles não têm culpa nenhuma. São inocentes. Aí Sara vai dizer, cara, mas nós não sei se entregar. Não, mas se eu for lá, eu me entrego, eu solto eles. Olha que interessante. Olha que interessante. Vamos parar aqui para refletir. Emílio lá atrás, dinheiro, ganância, todo aquele mundo de rico. Será que ela sacrificaria a vida dela pelo próximo? Acredito que não, né? Mas aqui já está tendo um vislumbre disso. Será que efetivamente ela daria o passo de se entregar para soltar os dois? Pode ser que não. Mas você vê, olha o coração dela já começando. Isso é o quê? Isso é a cura. Isso é a prova da cura dos ensinamentos de Jesus sendo efetivamente aplicados. Olha o coração dela melhorando, que ela já está começando a pensar nisso. Peraí, mas se eu me entregar, vai ser péssimo para mim. Eu vou voltar pro sanatório, tudo que eu não quero de jeito nenhum. Mas, pô, não posso deixar aquele casal que tanto me ajudou, que eu tenho tanto amor e carinho por eles, sejam presos injustamente. É o quê? É o conhecimento aflorando. É a luz dela se aflorando. E os ensinamentos de Jesus a curando. Olha ali, que coisa boa. Mas, obviamente, Sara está lá e Sara, intuída pela luz, vai dizer assim, não, Emily, não vai fazer isso. Porque isso não vai resolver. Você pode se entregar e eles continuarem sendo presos justamente porque aí vai ter a prova de que eles estão malcomunados e te esconderam, sabendo que você era uma criminosa, e aí eles sim, ficam piores ainda. Então não se entregue, isso não vai resolver. Mas vou fazer o quê? Vou deixar eles lá presos? Aí Sara vai dizer, confia em Deus. A gente vai ver bastante esse conhecimento aqui. Eu vou falar isso várias vezes ao longo de todo o estudo da obra daqui para frente. Já falei um pouco lá atrás sobre isso, né? A gente vai ver cada vez mais importante. Vai acontecer coisas de Emily, de ensinamentos que ela vai ter que passar, de provas que ela vai passar, que aí serve para nós aqui, de entendermos o quê? Confiarmos em Deus. A importância de nós confiarmos em Deus. Eu não sei por que eu estou passando por isso. Eu não sei quando que vai passar por isso. Se eu estou olhando com a minha mente física, meu ego, eu consigo pensar em 3 alternativas. Mas nenhuma das 3, às vezes eu não tenho recurso para tal, às vezes essa alternativa não vai acontecer, é muito pouco provável. E eu não sei como resolver. Confie em Deus. Ora. Confia em Deus. Confia que a espiritualidade maior está contigo e isso vai passar. Ah, Cris, mas você está falando isso e não sabe qual problema que é. Não importa qual seja. Vai passar. Pode demorar. Aqui tu vê, ela tá a vida inteira dela sofrendo uma obsessão. Mas vai passar. A gente vai estudar ao longo do vídeo. Entende? A gente vai, ao longo. Até a gente finalizar essa obra, a gente vai ver como é que as coisas vão avançar. Então, confia. Eu não sei como resolver. Confia. Porque às vezes vai vir aquela ideia. Que, mas onde é que vai essa ideia? Veio essa ideia de Deus, da espiritualidade maior, para te ajudar a superar aquilo. Enquanto isso, resiliência, força, entende? Que vai se resolver. Entende? Então, é o que ela vai falar, confia na providência divina. Deus está cuidando. Sabe aquela coisa que às vezes fala assim, olha, eu não sei como resolver isso. Entrego nas mãos de Deus que Deus cuida. Sabe que é um conhecimento que às vezes os evangélicos falam bastante? É muito isso. Entrega nas mãos de Deus. Mas eu não sei como resolver isso. Eu estou num emprego que eu estou extremamente triste, meu chefe tá maluco, tá doente, tá cada vez mais difícil o ambiente de trabalho. Busque fazer um ambiente de trabalho saudável, de luz, de amor, de união, vivendo os valores de Jesus e confie em Deus. Que vai surgir para ti uma proposta de emprego muito boa que tu vai sair de lá. Ou vai surgir para ti uma demissão para você sair e receber uma boa saída e aí você ter novos prazos. Ou Deus vai te tirar de lá de outra forma, ou vai tirar as pessoas que estão doentes, que às vezes o teu lugar é lá. E aí sim remover esses que estão doentes. Ah, mas para que Deus vai me deixar ali no meio de gente doente? É justamente para ver se aquelas doentes olhando você falam assim, cara, pô, tô doente, mano. Tô triste, tô chateado, tô putaço. Pô, esse cara que tá tão feliz, pô, o que esse cara tá fazendo tão feliz? Tem, pô, deixa eu ver se eu aprendo com ele. Tem? Que é o caso daqui da Emily. Se ela continuasse com a família rica, tudo lá, ela não ia, ela ia continuar na Matrix, dormindo. Então teve que passar por um baita processo de dor e sofrimento, que não é à toa, ela tenha débitos kármicos para tal. Deus não fez nada para prejudicá-la, de vou punir a minha filha, nada disso. Mas ferramentas que ela mesma escolheu que fossem assim para ajudá-la a despertar. A gente vai ver lá no futuro, mas só para contextualizar aqui,
Ela vai ter uma conversa com Lucrécia onde ela vai falar: muito obrigado, porque você me ajudou a despertar. E vai, inclusive, para os espíritos obsessores, os espíritos vingadores, porque ela está despertando. Entende? Esse amor vai aumentar ainda mais. E ela vai ter contato desdobrado com esses espíritos. E vai conversar com eles. E vai conseguir perdoá-los e amá-los. Por quê? Porque Jesus é isso. Como Jesus disse, siga o meu fardo. O meu fardo é leve. Por quê? Porque o amor é muito mais fácil que o ódio. O amor é muito mais fácil que o rancor, que a mágoa. Ah, Cris, mas é muito difícil, o cara me fez tal coisa. Tudo bem. Cris, mas eu passei por uma coisa, muito difícil. Tudo bem. Mas confia em mim, meu irmão. Confia em mim, minha irmã. Jesus fala isso para nós. Você passou por um momento de trauma muito grande. Que eu nem sei. Não sei quem é você que está vendo esse vídeo. Ou um pequeno, não importa. Mas a mágoa, o rancor, segurar esse sofrimento, segurar essa dor, é muito mais difícil do que você soltar isso e deixar ir. Cris, mas o cara me fez esse baita mal, que me ferrou, que me... Cara, deixa aí, perdoa, fala assim, chega, pronto, vai. Cris, mas hoje eu tô vivendo uma situação que é fruto daquilo lá que aquela pessoa me fez. Tô falando de emprego, a questão do trabalho. Vamos dizer que você ama a empresa, tá feliz e tá crescendo na empresa e tal. E aí tem um cara que não gosta de ti, passa a rasteira de ti e tu é demitido. E aí tu não tem mais aquele emprego que você tanto amava. E aí você mantém mágoa, raiva, rancor daquela pessoa, porque o cara te passou a rasteira, porque ele pegou a tua vaga. Aí o que você faz? Perdoa, deixa, tudo bem. Teu lugar não era mais ali, Deus te tirou dali. Teu lugar vai ser em outro. Entende? É a mudança, é o novo. E não ficar tendo. E aí tu ficar tendo mágoa e tendo rancor e tudo isso vai te dificultar ainda mais. Ah, Cris, mas eu tinha um emprego que eu ganhava 5 mil por mês, agora eu só tenho emprego que eu ganho 2, porque eu não consigo mais estar naquela empresa, naquele cargo para ter aquele salário. Olha como minha vida piorou. Mas será que a vida não está justamente assim? Porque Deus está segurando esse novo para ver esse novo vinho, para ver se tu consegue aprender, infelizmente, com a dor, para despertar e dizer, sabe uma coisa, eu vou perdoar o cara. E no momento onde você perdoar aquela pessoa que te passou a rasteira, o que acontece? Você vai ficar livre, vai ficar mais feliz, mais feliz. Deus vai colocar para ti aquela vaga de emprego. Você diz, mas aí, os caras me chamaram no LinkedIn? Não acredito, me chamaram? É. E pô, tu não acredita, a vaga é 7 mil. Oh, agora estou ganhando mais. Tem. Então vamos confiar em Deus. Deus está cuidando de cada um de nós. Tem. É isso. Estou me achando aqui na observação. Isso aqui, ó. Ela tem que confirmar para visitar. Depois de muito chorar, porque ela fica extremamente triste com tudo isso, por mais que ela, Emily, entende o que o Sala falou, faz sentido. Ela faz sua oração antes de dormir, chora muito, porque ela muito triste, né? Você vê alguém sofrendo por isso, por sua causa, né? Porque eles estão presos por culpa da Emily. Querendo ou não, se a Emily não tivesse passado na vida deles, eles não estariam presos, né? E ela dorme depois de chorar muito. E aí ela é desdobrada, bem, e sua avó chama ela para conversar. Heloise a convida a iniciar os trabalhos de maneira forte e, para melhor entendimento, ela vai mostrar o passado de Emily, só se ela quiser. Emily, cansada de dor e sofrimento, aceita. Heloise vai explicar que ela sempre foi ajudada, mas agora, como ela se abriu para a luz e pelas boas convivências encarnada, ela permite que a ajuda aconteça. Entende? Então vamos lá, vamos mastigar isso daqui. Ela dorme muito triste. A ajuda divina veio. Falou, Deus, eu quero ajudar, o que eu faço? Mas ela está desdobrada. Então dormiu, o espírito saiu do corpo, a avó veio, conversou com ela, a avó é um espírito de luz, conversa, para, acolhe ela fala assim, pô, eu tô muito triste. Tá tudo certo. Confia em Deus. E vai ampará-la. Então você vê, por mais que seja ela fez desdobramento, quando ela acordar, talvez, se tiver permissão ou não, ela vai lembrar ou não daquilo, mas você vê, já vai estar um refazimento. Então, mesmo que ela não lembre, ela vai acordar um pouquinho melhor, dizendo assim, não, cara, eu sei que vai dar tudo certo, não sei como, vai dar tudo certo. Né? Então já temos essa ajuda nesse ponto. Segundo ponto, a avó vai dizer assim, Emily, tu tem que trabalhar.
E o trabalhar aqui não é trabalhar numa empresa, numa indústria, não, não. Trabalhar para Jesus. Você tem que evoluir. Você está aqui para evoluir e para ajudar com a tua mediunidade o espiritismo, esse trabalho de Jesus. Então tem que trabalhar. Mas não é trabalhar levezinho. Não é tipo assim, eu vou lá, eu vou ler um livro de espírito, fechou. Não, não, você vai ter que trabalhar forte, pesado, engajado, com aquele tesão do trabalho. Entende? Vai ter que ser nesse nível. Não vai conseguir ser levezinho. Entende? Não é tipo assim, eu vou no centro de espírito uma vez por semana e fechou. Vou lá, faço minha psicografiazinha e vou embora. É só isso. Não. Vai ter que estar muito mais engajado, trabalhando muito mais. Porque a tua missão precisa disso. E por que precisa desse trabalho ainda mais intenso? Porque ela tem muitos karmas aqui, tá? Ela tem 4 espíritos vingativos ainda. Entende? E a avó vai falar, se você quiser, eu te explico, te mostro por que você está passando por isso. Você quer? Então olha como Deus respeita o livre-arbítrio. Entende? E aí, a princípio, ela não quer. Ela diz, não quero ver tudo isso e tal. Mas ela pensa, tá, mas se eu souber por que isso vai me ajudar? A avó fala, sim, isso vai te ajudar, você vai entender. Por que esses espíritos estão te obsidiando? Por que você tem esses 4 vingadores aí colados em ti? E aí ela vai dizer, sabe uma coisa, avó, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver assim. Hein? Então, olha, eu sei que isso é um pouco cruel falar assim, parece cruel, mas não é. Como essa humanidade não quer aprender no amor, ela tem que aprender na dor. Entende? Por isso que Deus às vezes vai fazer processos de dor acontecerem na nossa vida para nos tirarem do lugar que nós estamos. Desse lugar às vezes confortável, ou às vezes de desconforto, e aumentar o desconforto ainda mais para nos impulsionar, nos impelir a darmos um passo adicional. A mudarmos, a nos curarmos. Então, se ela não tivesse nesse processo de dor enorme, capaz dela falar, não quero saber nada, não, vou continuar aqui. Imagina se não tivesse acontecido nada dessa trama da família. Ela tivesse lá na mansão dela, com o marido dela, que ela tanto ama, com a filha que ela tanto ama, será que ela ia se abrir para isso? Mas nunca, entende? Então olha como precisa-se do processo de dor. Infelizmente, esse nível de humanidade aqui, teimosa, rebelde, precisa do processo de dor para se mover, para aprender, para estudar, para se desenvolver. E os que se movem para isso, porque tem gente que está em processo de dor e continua na ignorância, né? Entende? Aí Emily vai aceitar. Ele vai dizer, não, beleza. Então, tudo bem. Quero aprender por que está acontecendo isso para conseguir evoluir mais. E aí, tu vê, olha que legal, que a avó dela, que a gente vai descobrir quem que é a avó dela mais pra frente, ama muito ela, ela diz assim, você sempre, fala assim, mas por que passando tudo isso, cara? A avó fala, você sempre foi ajudada. Eu falo assim, mas por que foi ajudada? Por que aconteceu aquelas coisas lá atrás? Como eu estava sendo ajudada? E ela não tem essa noção ainda de que é justamente deixar às vezes acontecer aqueles processos que era ajuda vindo. Você fala, não, mas o espírito obsessor teve a permissão de subjugá-la, isso é ajuda? É, para que ela passasse por aqueles fenômenos que levassem ela a falar assim, cara, a coisa está muito ruim, eu preciso estudar isso. Porque se não acontecesse aquilo, capaz de ficar naqueles looping de dor, de sofrimento, todas aquelas coisas ainda. Entende? E ela não iria estudar o espiritismo. Porque se tivesse tudo de bom, tivesse na mansão, tu acha que ela ia saber o espiritismo? Uma família extremamente ortodoxa. Ela ainda ortodoxa, com o catolicismo ali, nunca que ela ia pegar o livro dos espíritos para ler. Nunca que ela ia, talvez não ia nunca deixar a filha ir no orfanato ajudar as crianças. Porque ela ia estar em casa, a filha está ali, não, minha filha vai estudar piano, vai estudar latim, entende? Nunca que vai trabalhar no orfanato. Então você vê, olha como Deus usando a dor para evoluir e melhorar várias pessoas, esses agentes e as pessoas ao redor, né? Aquele conhecimento que o pessoal diz, né? Que Deus utiliza, faz certo por linhas tortas, né? Então vai utilizar um processo errado para fazer o bem, para alcançar ainda mais vidas, né? E aí a avó vai dizer, você sempre foi ajudado. Estou dando esse ponto aqui, mas diversos outros pontos. Entende? Então quando você ia no abismo, você ia cometer um crime que não se deve cometer, não se pode cometer o suicídio. Entende? Não se pode, isso faz muito, só aumenta a sua dor e sofrimento. Independente de qual nível de dor e sofrimento você esteja, ele só vai se agravar. Confia que Deus está contigo. Então, quando você escutou a tua filha 2 vezes, era ajuda. Entende? Quando você desmaiou e foi resgatado por Lucrécia,
É ajuda. Você acha que foi a Lucrécia específico? Podia ser um policial, por que não foi um policial? É Deus ajudando, é Deus. Você acha que quando você está na casa de Sara, estudando o Centro Espírita, ganhou uma cópia do livro, você acha que isso é coincidência? Isso é ajuda. Então você está o tempo inteiro sendo ajudado. Mas por que a ajuda não veio mais cedo? Porque você não se abriu. E olha que conhecimento importantíssimo para nós. A avó dela vai falar: você tem que se abrir para o conhecimento. Você tem que se abrir para essa ajuda. Porque Deus nos ama demais. Mas Deus vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Então, se eu não me abrir para Deus, se eu não voltar os meus olhos a Deus e falar: Deus, eu estou com esse momento de dificuldade, me ajuda, por favor, Deus vai ficar parado esperando você pedir ajuda. Tem. E aí tem um ensinamento, uma historinha bem simplesinha, mas que marcou muito meu coração, que é uma historinha que eu li, eu não vou lembrar agora, até tentei puxar na memória, não lembro, mas foi um livro de Osmar Barbosa. Me desculpa, não consegui referenciar a obra específica, mas é um ensinamento que Osmar está conversando com Lucas. Que Lucas? Apóstolo de Jesus. Isso. Ele está lá, e aí Lucas vai comentar que às vezes a gente vai viver a nossa vida como se fosse uma criança numa floresta. E Deus é o nosso pai, está do nosso lado. E aí a gente chega num lugar que a floresta é inteira fechada, dos dois lados. Tu só tem aquela trilha para ir para frente, pro teu lugar, tu tem que ir para frente. Tu não pode mais voltar. E tem um tronco de árvore caída, enorme. E aí você tenta levantar o tronco com as mãos, não vai. Tenta fazer uma alavanca, tenta bater no tronco e tenta cortar. Você vai tentando um monte de coisa e nada funciona, o tronco é enorme. E Deus, como teu pai, está ali parado lá. E aí quando você não aguenta mais, aí você olha pro teu pai e fala: ô pai, pô, me ajuda. E aí Deus vai falar: mas por que você não pediu ajuda para mim antes? Por que você está tentando fazer tudo sozinho? Eu tô aqui. E aí Deus levanta aquilo ali. Aí você vai pegar, vai fazer força para levantar, porque é muito importante. Pedir ajuda para Deus não é ficar sentado aqui parado, não era a Emily ficar assim: ô Deus, me ajuda aí, ó, vou ficar aqui, ó, parado aqui, ó. Não, não é isso. É: Deus, me ajuda, mas eu vou fazer minha parte. Eu vou movimentar, porque para ti agir, meu pai, minha mãe, consciência divina, para Deus agir, nós temos que ter a nossa parte, nós temos que fazer a ação para a coisa funcionar, para a coisa ir para frente. Então, é isso que vai acontecer. Tem? É isso que vai acontecer. Ela buscou se ajudar. Ela se abriu, ela falou: cara, sabe uma coisa? Vamos estudar espiritismo? Show. Ficou com dúvida, ficou resistente, mas foi. Pô, veio um processo ali dela de canalização no centro espírita. Pô, mas que energia diferente que eu senti, foi muito melhor. Que mensagem bonita. Começou a estudar seriamente os livros. Começou a realmente: não, eu vou lá sim, eu vou na reunião hoje porque eu vou ajudar meu próximo. Então ela não estava indo no centro espírita para ganhar dinheiro, fama, para mostrar que ela era uma socialite generosa. Não, ela estava indo para ajudar o próximo. Olha o evangelho. Olha a cura chegando. Entende? Então a avó vai dizer: você está se abrindo à ajuda? Porque muitas vezes, nós, como seus espíritos guardiões, espíritos protetores, estávamos do seu lado, estávamos te intuindo para fazer as coisas. Mas você não nos escutava, porque você escutava os obsessores, porque você estava em sintonia com os obsessores, porque você às vezes até nos escutava, mas vinha o teu ego e falava assim: não, para. Então, eu estou dando exemplo, tá? Estou dando exemplo, mas vamos dizer que ela lá rica, na mansão, o espírito fala assim: oh, vai lá, vai na livraria comprar um livro dos espíritos para estudar, para ver. Aí o ego falava assim: não, vai estudar esse negócio aí, que é do diabo. Não, não, não. Todo mundo fala que a igreja é o único caminho para Deus e que isso é do diabo. Ponto. Aí você vai estudar o que? O teu ego. Por quê? Porque o teu ego quer ficar na zona de conforto, ele quer ficar na mansão, com tudo de bom e do melhor. Entende? Sendo que, na verdade, o teu espírito precisava daquela cura lá. Então, se você... De novo, estou dando exemplo. No livro não é falado isso, tá? Mas se, por exemplo, ele me tivesse lá atrás, falado: porra, todo mundo tá falando negócio de espiritismo. Sabe uma coisa? Eu quero estudar esse negócio aí. Quero ler esse livro. Pode ser que muita coisa não tivesse acontecido. Pode ser que todo esse processo de cura acontecesse no amor. Mas ela não se abriu para tal. Aí tem que vir a dor. Né? Mas ela estava o tempo inteiro sendo ajudada. Isso é muito importante. Por isso que eu estou dizendo de novo. O tempo inteiro. Então lembra que Sara falou: confia na providência divina. É a providência divina agindo. A ajuda estava vindo em diversos momentos. Lembra quando ela foi lá e Lucrécia resgatou ela, que ela, subjugada, tentou se matar? A ajuda divina.
Lembra quando Lucrécia não sabia por quê, mas falou, esconde ela lá no negócio dos peixes. E os policiais não foram, não encontraram ela, foram lá até abriram, mas viram o fedor, vamos embora. É ajuda divina, a ajuda tá ali. Tem. Só que às vezes não é do jeito que a gente quer, mas a ajuda tá ali. E a gente está se abrindo a essa ajuda, né? Está se abrindo a essa ajuda? Então, no exemplo que eu dei do trabalho, pô, se ligaram para ti, se deram aquele contato contigo de, cara, você quer trabalhar aqui? Pô, será que tu foi lá na entrevista para conversar com o pessoal, para ver como é que é a empresa? Para saber como é que é o salário, como é que é os benefícios? Ou tu ficou assim, não, mas é que eu não queria essa empresa aí. Pô, eu queria, nossa, eu queria que eu fosse chamado pela empresa tal. Uau. Sim, mas Deus sabe o que é melhor para ti. Às vezes tu tá naquela empresa grande, famosa, não vai te dar as oportunidades de você se tornar quem você quer ser, no lugar que você quer ser, no lugar que você precisa estar. Às vezes tu precisa estar naquela empresa menor. E lá que você vai ser feliz. E lá que você vai conseguir ajudar. Entende? Isso daí, fechamos o capítulo 26. 26 com 26 minutos de novo. Vídeo passado, capítulo 24, 24, 26, 26. Mas daqui a pouco vai ser impossível essa coincidência, porque nós vamos. Né, o vídeo sempre tá meia horinha. Eu gosto de fazer meia horinha. Acho que acima disso fica muito longo, muito extenso. Tem gente que gosta. Eu adoro ver palestras do Pedro, por exemplo, do Celso Rei, que são excelentes canais. Fica aqui a recomendação. Palestras de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas. Eu adoro. Mas eu entendo que essa vida corrida, às vezes é melhor tu ver de meia horinha do que ver um inteiro, né? E aí fica ruim, onde é que eu parei de ver, aí fica às vezes um pouco ruim de acompanhar. Né? Então por isso que eu sempre miro uma meia horinha. Mas vamos lá. Eita! Não vamos não. Tá. Vamos só fazer a leitura aqui da última observação. Aqui do capítulo 26 e vamos fechar por aqui, porque o capítulo 27 é bem extenso aqui nas minhas observações, tá? Então vamos deixar ele para uma parte posterior do vídeo, tá? E a última observação do capítulo 26, que a avó de Emily vai dizer, tá, mas, ó, que quando ela permitiu a ajuda, o que ela foi fazer nisso? Elevando seus pensamentos e sentimentos. Né? Na minha fala, eu falei isso, mas o que estava intrínseco na fala, né? É justamente isso. Então, quando você começou a estudar, melhorar, você foi se ajudando e aceitando essa ajuda. Então, quando você elevou os seus pensamentos, a gente sabe, né? Você não está mais vibrando naquela energia ruim, você está vibrando energias maiores, você se conecta com os espíritos do bem, isso tudo ajuda de N formas diferentes. Melhora a tua sintonia, melhora a tua felicidade, melhora essas intuições que tu vai receber, porque são os espíritos que querem teu bem, que querem te ajudar a não te prejudicar, entende? Você não vai mais ficar criando antimatéria, isso tudo vai facilitar mais ainda. Claro que a gente ainda está muito pequenininho, mas isso vai facilitar muito mais a gente se conectar a Deus, entende? Então, quando a gente levanta a nossa frequência, levanta nossos pensamentos, levanta os valores que nós vivemos, isso daí tudo, ó, ajuda muito, entende? Então, quando ela começou a se evoluir, Emily evoluir, a avó vai explicar, isso tudo foi acontecendo também, né? E aí é isso daí, gente. Então, fechamos aqui o capítulo 26. No próximo vídeo, a gente continua no capítulo 27 para frente. Aí a gente vai ver o que Emily vai fazer em relação a tudo isso, né? Da Lucrécia e Jara estando presos. Um abraço, fiquem com Deus.